Salmo 127. Quero conversar com você hoje sobre uma família edificada por Deus. Salmo 127, nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos. Amém? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Amém? Deus, nós te agradecemos por este momento, ó Pai. Momento em que nós lemos a Tua Palavra, momento que nós entoamos louvores ao Senhor, momento em que reunimos como parte da Tua Igreja aqui neste lugar. Obrigado a Deus porque nós cremos que o Senhor se faz presente aqui e cremos que o Senhor falará aos nossos corações através da Tua Santa Palavra. Por isso nós rendemos graças ao Teu santo nome. Por isso, ó Deus, nós dedicamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Fale, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus, receba a glória para si. Amém e amém. Bom, irmãos, podem ficar à vontade, se assentar. É interessante pensarmos um pouco desses salmos. O que me chama a atenção aqui, esses salmos é atribuído a Salomão. E quando você pensa um pouco sobre a vida de Salomão, você vai saber que ele foi um homem muito rico, um homem muito próspero, um homem que a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que ele viu, tudo que desejou no seu coração, assim ele o teve. Um homem que o seu lar, a sua casa foi edificada de uma forma que o seu coração o guiou, de uma forma que os seus olhos contemplou. Você vai ver aqui na vida de Salomão que a casa dele, né, tinha talheres de ouro, tinha utensílios de ouro, era uma riqueza insondável. Ele era foi o homem mais rico que pisou na terra, um homem sábio, e que obteve várias mulheres. A Bíblia vai dizer que tinha 700 esposas, 300 concubinas, mas ele chegou ao ponto da sua vida e entendeu que tudo aquilo que ele desejou, tudo aquilo que ele correu atrás, era como correr atrás de um vento, é como se cansar e fadigar por uma coisa que se vai, é como uma bolha de sabão, logo está na nossa frente, mas se desfaz. E percebeu ao final da sua vida que o prazer ou a vontade de ter não é maior do que o relacionamento com o Senhor. Ele percebeu que é somente o Senhor é quem satisfaz o nosso coração, o nosso desejo. E aqui nos Salmos, que é atribuído a ele vai dizer, ele inicia dizendo, como lemos aqui, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Então, vindo isso de alguém que obteve tanta riqueza, tanto poder à sua disposição, vindo de alguém que tinha tudo à sua disposição, de certa forma tem que mexer conosco. Tem que mexer da maneira como nós corremos, da maneira como nós construímos os nossos lares, as nossas famílias, da maneira como nós instituímos a base da nossa família. E nós vivemos em dias que nunca se trabalhou tanto, que as pessoas nunca se dedicaram tanto ao trabalho. Nós vivemos em dias que nunca se correu tanto atrás dos sonhos, atrás de objetivos. Não aqui que seja errado, mas nunca também se conquistou tanto. Mas ao mesmo tempo, nunca houve tanto lares feridos. Nunca houve também tantos casamentos desgastados. Nunca houve também tantos filhos
emocionalmente distantes dos pais. Então vivemos um tempo conflitante, ao mesmo tempo em uma geração que se dedica e que atrás daquilo que sonha, dos objetivos, que trabalham bastante. Certamente no seu convívio você vai conhecer alguém ali que trabalha em 2, até 3 empregos. Porque tem sonhos, tem objetivos, tem afazeres. E a vida vai o impulsionando para que ele a cada vez mais entra no modo ativo de consumismo, aonde você precisa ter, você precisa conquistar. E pensando em família, nunca houve também tantos lares distantes uns do outros dentro de um mesmo lar. Por que será disso? Será que nós poderíamos imaginar um pouco, através da luz do que o texto aqui, do que Salmos apresenta para nós, por quê? Qual tem sido a base da família, em que a família tem se estruturado? Quando 2 jovens se resolvem casar, qual que é o pensamento em instituir um lar, uma família? Qual é a base? O que vem no momento em que decide-se construir uma família? Porque, pensando assim, como nós podemos comparar, igual o texto de Mateus 7 vai fazer isso, comparar como uma construção, uma casa. Não é verdade? Nós construímos casas, edifícios bonitos, mas o mais importante da construção, o nosso exemplo de casa, a PIB lá, cada dia, para a glória de Deus, nós temos ajustado algumas coisas para que nós, de certa forma, modernizamos algumas coisas, mas o que mais importante aqui é a estrutura. É o que ninguém vê. O mais importante na base de uma família é o fundamento. É aonde ela está se iniciando, aonde ela vai ser erguida. É isso que o texto está tratando aqui. Porque os edifícios, as construções, nós vemos o externo. Nós vemos as paredes, nós vemos as janelas, nós vemos aquilo que os nossos olhos conseguem ver, mas o que sustenta é aquilo que nós não enxergamos. O que sustenta um edifício é saber se ele foi construído de uma forma sólida. É saber se ele aguenta reforma, se ele aguenta crescer. Isso vai mandar a estrutura, o que está para baixo. E o salmista vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Mas por que vivemos em um tempo onde nunca houve tantos lares feridos e casamentos desgastados e filhos emocionalmente distantes? Porque muitos estão construindo a casa sem permitir que Deus construa um lar. Há uma diferença aqui. Muitos têm se preocupado em o ter, em construir uma casa, em conquistar, mas esquecem do principal. Se Deus está, ou permitir que Deus esteja construindo um lar. O Salmo 127 é um chamado para entendermos que só o dinheiro não sustenta uma família. Só o esforço humano não sustenta uma família. E somente os sentimentos não sustentam uma família. Somente Deus pode sustentar um lar de verdade. Somente Cristo, somente a base alicerçada de forma correta pode sustentar um lar de verdade. Sabe por quê? Porque vêm as adversidades, vêm as dificuldades, vêm as tempestades. E somente nesse momento é que provamos se aquele lar está alicerçado em um alicerce verdadeiro. Se a base daquele lar foi feita corretamente.
Só assim, quando essas dificuldades vêm, que entendemos e vemos quando lá está alicerçado de forma correta. Então esse texto nos mostra 3 verdades aqui que eu quero destacar sobre uma família edificada por Deus. O primeiro dela é o fundamento, invisível, mas que sustenta toda a família. A parte A do versículo diz: se o Senhor não edificar a casa. Se o Senhor não edificar a casa. Aqui vemos que toda a família está construída sobre algum fundamento. Então partimos aqui da ideia de que todo lar, toda a família está sobre algum fundamento. Algumas estão edificadas sobre emoções, sobre estabilidade financeira, sobre aparência, sobre convivência e por aí vai. Tem várias famílias construídas em alguma base. E assim, algo mexeu muito comigo, eu ouvindo um pouco sobre família, obviamente, e um sermão que eu ouvi do Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que teve uma experiência em uma procura em seu gabinete, de um casal que decidiram fazer um acordo entre eles, de que eles trabalhassem durante 15 anos, se dedicassem ao trabalho durante 15 anos, para eles se resolveram financeiramente, para que eles chegassem ao longo desses 15 anos estáveis financeiramente, estáveis com os seus objetivos, os seus projetos, e assim eles o fez. Então, o marido trabalhava em uma jornada de trabalho pela manhã, quando ele chegava em casa, a esposa já tinha saído para trabalhar, e virou aquela bagunça durante 15 anos. Mas, ao final desses 15 anos, eles não se conheciam mais. E eu lembro que ele ainda cita dessa maneira. Por quê? Porque o cheiro que um sentia já não era mais do cônjuge, a voz que um ouvia já não era mais do cônjuge. Sabe? Então, todos estão em construção. Basta saber em qual fundamento está. Tem famílias que o fundamento é o financeiro. Tem famílias que é as emoções. Estão sendo construídas em emoções, em aparência, em conveniência, mas somente uma casa construída sobre Deus permanece firme. É o que o salmista vai dizer. Por aquilo que sustenta, porque aquilo que sustenta uma casa não é o que parece por fora, é aquilo que existe profundamente dentro dela. Então, o que sustenta uma família não é o que nós olhamos e enxergamos de forma externa, por mais bela que seja a aparência. Mas o que sustenta uma família é aquilo que nós não enxergamos aos nossos olhos, que é o fundamento. Aquilo que nós, no nosso linguajar, nós falamos que é aquilo que cresce para baixo. Que quanto mais profundo, mais sólido. Quanto mais profundo, mais firme. Quanto mais profundo, mais resistente. Uma família sem oração enfraquece. Uma família sem a presença de Deus perde a direção. Uma família sem o altar perde sustentação espiritual. Uma família sem a presença de Deus é uma família que está sujeito ao fracasso. E nós, irmãos, somos tendenciosos a entendermos e de fato acreditarmos em algum momento da nossa vida que nós somos fortes, que nós precisamos de nós mesmos, que nós conseguimos. Nós, em algum momento das nossas vidas, nós somos atentados a acreditar que nós é que fazemos acontecer todas as coisas.
Talvez você já ouviu essa expressão: se eu não fazer aquela coisa lá em casa, não anda. Se eu não estiver lá, o negócio não sai. Talvez esse sentimento. Não, eu preciso, é eu que... Se não é eu, meu filho, eu que não saio para trabalhar para ver, não. É assim. Mas nós esquecemos que quem é que sustenta um lar é o próprio Deus. Porque o lar, a família, é uma instituição divina. É o próprio Deus quem o criou. É o próprio Deus que quis assim. É o próprio Deus que determinou. Então é o próprio Deus que sustenta. Nós administramos aquilo que o Senhor nos dá. Nós administramos os filhos que o Senhor confia a nós. Nós administramos os recursos que o Senhor, pela sua bondade e sua misericórdia, despeja a cada família, na cada proporção que cada família tem. Nós administramos, nós somos mordomos. Mas nós não sustentamos a família. Não é pelo nosso esforço, o salmista vai dizer aqui. Não é pelo tanto que você trabalha. Não é o tanto que você corre atrás. Não é o tanto que você dedica ao emprego, aos recursos financeiros, que vai fazer você sustentar a sua família. Eu não estou dizendo aqui que isso não é importante. É importante sim. Mas isso não é o fundamento. Isso não deve ser o fundamento da nossa família. Uma família sem altar perde a sustentação espiritual. E o texto ainda prossegue. Em vão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aí vem o ponto 2 que eu quero dizer para os irmãos: o perigo de carregar a família sem depender de Deus. Se nós devemos ter um fundamento que sustenta a família, que é o próprio Deus, existe um perigo, o perigo de carregar essa família sem a dependência de Deus. Em vão trabalha. O salmista vai dizer: se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. O texto não fala de preguiça, fala de esforço sem dependência de Deus. O interessante aqui é que o salmista está dizendo que todo o esforço que fazemos quanto família é inútil se não dependemos do próprio Deus. Todo o esforço. A família mais organizada que seja, pode sentar, pode se organizar, pode se concentrar aqui, fazer as divisões bonitas, falar só, o nosso objetivo vai ser esse aqui e tal, vamos aqui ter toda a harmonia possível, mas se esse esforço que for feito sem a dependência de Deus, é inútil. Em vão, o salmista vai dizer. É um esforço vazio, um esforço sem sentido, um esforço desnecessário. É você colocar força até às vezes no lugar correto, mas com a intenção errada, com o objetivo errado. Porque em vão trabalham aqueles que edificam, se o Senhor não edificar o lar. É a imagem de pessoas tentando sustentar tudo. O que acontece aqui? Qual que é o cenário aqui? É que aqueles que de forma equivocada colocam o seu esforço, tende a querer controlar tudo, tende a querer resolver tudo, tende a querer carregar tudo sozinho. E o resultado é a exaustão. É uma família exausta. É uma família distante do próprio Deus. Há famílias hoje vivendo assim, emocionalmente cansadas.
espiritualmente secas. Constantemente pressionadas. Porque quando Deus não governa a casa, o coração vive sobrecarregado. Então, quando o fundamento não é o próprio Deus, e quando nós nos esforçamos de maneira errada e equivocada, o resultado é uma família fraca e espiritual, uma família fria com o próprio Deus, uma família distante daquilo que Deus tem para a família. E isso gera diversas consequências. Diversas consequências. E é isso que nós precisamos aprender. Aprender que todo o nosso esforço quanto família, ele tem que ser feito de uma maneira correta. Ele tem que ser feito com um entendimento correto, sabendo quem é que edifica o lar. E esquecemos muitas vezes que o fato de correr, se esforçar e querer, isso consome as nossas forças e nos afastamos de Deus. Porque nós não aprendemos a descansar. Não aprendemos a lançar sobre Ele. Isso aqui não é livrando a nossa responsabilidade quanto família, não. Mas é o que nós vemos hoje em uma sociedade onde a família não é mais importante. Onde um lar bem construído não é importante. O importante é ter, o importante é você ser. O importante é você. Aonde o que o mundo apresenta é que de fato você é o centro de tudo. Mas a Bíblia vai na contramão de tudo. Mas o salmista aqui, ele vai encerrar o verso 2, mostrando algo muito lindo. Quando Deus ocupa o centro da nossa casa, até o descanso da família passa a ser cuidado por Ele. Olha comigo o verso 2. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Olha que lindo isso, irmãos. Quando nós lançamos o fundamento correto no lar, até o descanso é abençoado por Deus. O que o salmista está dizendo aqui, olha, se o Senhor edificar a sua casa, o seu lar, até os seus amados, os seus filhos, Ele dá enquanto dormem. Enquanto você está descansando, Deus está abençoando. Isso é muito confortante. Porque aqui, este cenário, é onde nós, quando colocamos o esforço correto, no lugar certo, quando nós esforçamos de maneira correta, o Senhor dá enquanto dorme. Esse talvez seja o versículo mais consolador deste texto, deste salmo. Porque ele mostra que Deus não apenas manda trabalhar, Ele também manda descansar. Enquanto a família descansa, Deus continua sustentando o lar. Enquanto a família descansa, Deus sustenta o lar. Famílias edificadas por Deus entendem que existem batalhas que dinheiro não resolve, inteligência não resolve, esforço humano não resolve. Só Deus pode sustentar o que está tentando desmoronar. O descanso aqui não é a ausência de problemas, é a certeza de que Deus continue no controle, mesmo quando não conseguimos controlar tudo. O descanso aqui é entender
que Deus tem o controle mesmo quando foge do nosso controle. Que Deus sustenta mesmo quando foge do nosso controle. O descanso aqui é saber literalmente descansar no Senhor, porque Ele acrescenta, porque Ele sustenta. Vira e mexe, irmãos, as coisas fogem do nosso controle. Nós não conseguimos controlar todas as coisas. Seja financeira, seja em qualquer área de nossa vida. Seja profissional. Às vezes as coisas fogem do nosso controle. E a quem nós devemos recorrer? Quando que descansamos? Só é possível descansar em meio à dificuldade, descansar quando as coisas fogem do nosso controle, só quando nós entendemos que Deus está no controle. Quando nós entendemos que é Deus quem edifica o lar. Quando nós entendemos que é Deus que sustenta a nossa família. Aí sim nós conseguimos descansar, mesmo quando perdemos o controle. Não conseguimos controlar tudo. Uma casa governada por Deus pode enfrentar tempestades, mas não perde a paz. Olha que interessante isso. As dificuldades podem vir, mas a paz de Deus permanece no lar. Quando nós somos governados por Ele, quando nós temos a nossa família governada por Ele. E de fato, irmãos, tem sido um desafio cada vez maior instituir famílias de acordo com a vontade de Deus. Tem sido cada vez maior conduzir famílias mostrando e apontando que Deus, Ele é o alicerce do lar. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos deixar isso passar. E entendemos que a nossa família, ela precisa estar alicerçada no próprio Deus. Toda família está construindo alguma coisa, em algum momento. Algumas estão construindo apenas aparência. Outras estão construindo fundamentos eternos. Entenda uma coisa. Sem Deus, todo o esforço se torna vazio. Todo o esforço que possamos fazer. Por mais boa que seja aquilo que você planeja e quer alcançar. Por mais bonito, por mais benéfico que seja para o seu lar, para a sua família, mas todo o esforço é vazio sem Deus. Todo o esforço é vazio. Entenda que sem Deus o coração vive cansado. Sem Deus nós vivemos com o coração cansado, indispostos. Sem Deus a casa perde a sustentação. Se torna uma casa frágil. Mas quando Deus é quem edifica o lar, aí sim existe direção. Aí sim existe paz, aí sim existe sustento, aí sim existe descanso para a alma. Quando Deus direciona o nosso lar. A direção. O fardo é mais leve. E talvez hoje existem áreas da sua vida que estão abaladas. Talvez hoje existem relacionamentos desgastados. Talvez hoje existe uma frieza espiritual.
existe uma ansiedade tremenda, existe uma falta de comunhão no lar, não sei o que você está vivendo. Mas eu posso dizer para você que Deus ainda restaura lares. Deus ainda fortalece casamentos enfraquecidos. Deus ainda fortalece. Deus ainda restaura relacionamentos nos lares. É possível porque nós cremos em um Deus todo-poderoso. Deus ainda cura ambientes quebrados. Hoje Deus nos chama para voltar à dependência dele no nosso lar, na nossa vida, na nossa família, voltar ao centro da sua vontade. Hoje ele nos convida a voltar ao seu altar, a deixar com que ele conduza a nossa vida, que ele seja o sustento da nossa família. Porque o segredo de um lar firme não está na força da família, está na presença de Deus dentro dela. O segredo de um lar firme não é a força em que temos quanto família, mas é a presença de Deus dentro da família. Que o Senhor nos abençoe.